Seja bem-vindo ao Storylândia, eu sou Ana Grego. Eu sou Eduardo Grego. Hoje nós vamos falar sobre uma história que começou como um romance e terminou em outro planeta. Mas antes, se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, vai lá, se inscreve, dá um like e clica no sininho para receber as notificações quando sair novos episódios. E se você está nos acompanhando pelo Spotify, também não deixe de nos seguir. Seja bem-vindo ao Storylândia. Nossa convidada de hoje passou quase 30 anos trabalhando com tecnologia. E hoje ela se dedica a criar novos universos. Seja bem-vinda, E.E. Sowierzowski, ou como eu a conheço, Heloise. Tudo bem, Heloise? Tudo bem. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui no Storylândia, muito legal, estou muito contente. E pode me chamar tanto de E.E. ou de Heloise. O meu nome é Heloise Sowierzowski, né? Mas ele é complicado tanto no nome quanto no sobrenome. Então, eu tentei facilitar, eu sempre falo isso, né? Eu tentei facilitar, mas pode me chamar me chamar de Heloise, não tem problema nenhum. Então tá bom, Heloise, conta um pouquinho pra gente sobre o início da sua jornada na escrita, na literatura. A decisão, a motivação para começar. Quando foi o start, assim, que você sentou e falou assim, é agora? Isso não aconteceu, olha só. Eu jamais me imaginei escrevendo um livro, eu jamais tive esse sonho de ser escritora. O que aconteceu? Eu trabalhei, como você falou, né? Eu trabalhei quase 30 anos na área de tecnologia. Eu trabalhei na área de tecnologia e na área bancária. Então, quando eu me vi fora da empresa, eu falei assim, puxa, então agora o que eu vou fazer, né? Então, eu vou ler a continuidade das séries que eu estava acompanhando. Então, eu fui procurar uma, outra, eu estava lendo, se não me engano, umas 2 ou 3, e todas estavam sendo escritas. Então, eu não tinha em mãos a continuidade de nenhum das 3 histórias que me interessavam naquele momento. Aí, pensei, o que é que eu vou fazer agora? Então, o que eu fiz? Eu pensei assim, puxa, por que eu, de repente, não escrevo essas histórias que ficam, assim, né, rondando a minha mente aqui? E daí eu sentei e escrevi. Então, foi assim que iniciou a minha carreira de escritora, sem um planejamento prévio, sem aquele momento de, tipo, vou realizar o meu sonho, mas como eu sempre tive essas histórias rondando aqui, eu sentei e escrevi. Então, foi simples assim. O escrever, né? O continuar, depois, né? É todo um trabalho, enfim. Mas, assim, eu sentei e escrevi. Então, meu início foi assim, desse jeito. Então, quais séries, autores, assim, que te inspiraram no seu estilo? Você acha que alguém inspirou? Como é que foi? Olha, eu vou dizer assim, eu gosto muito da J.R. Ward. Ela escreve uma fantasia urbana, ela tem a Irmandade da Daga Negra, né, que é uma história de vampiros na cidade, aqueles vampiros charmosos, tal. Eu adoro essas histórias. Mas, assim, eu gosto muito do estilo de escrita da autora, sabe? Ela escreve de uma forma simples, direta, e eu não sei, ela tem uma pegada assim que me conquistou, sabe? Então eu gosto bastante. Então ela foi uma das inspirações, de novo, não nas histórias, no tipo da história, né? Porque eu acabei escrevendo algo diferente, mas assim, no estilo da escrita, sabe? É bem suave a escrita dela, ao mesmo tempo uma pegada assim, então eu gosto bastante. E eu gosto bastante, bom, como inspiração foi mais a J.R. Ward, né? Mas eu gosto também da Sarah J. Maas, né? Tem umas histórias assim, ela, né? A Ana também, pela pegada, assim. Eu gosto muito da escrita dela, das histórias dela também. Então, assim, acho que são essas 2 autoras, assim, que dentre muitos outros e muitas outras, né? Mas assim, que eu acho que tem aquele toquezinho, assim, que, sabe, especial, eu diria essas 2 nesse momento. E você acabou embarcando em outro planeta, como eu falei no início. Você foi para ficção científica, né? Conta pra gente os segredos da escrita de ficção científica. O que caracteriza esse gênero?
Quando você escreve uma fantasia, por exemplo, né? Então, de repente, você está olhando, aparece um dragão, que eu amo, tá? Amo fantasia também, amo essas histórias fantásticas, adoro, amo. A ficção científica, por exemplo, ela precisa de ter um certo embasamento. É claro, o meu livro é de ficção científica, né? Mas assim, eu não sou cientista, mas ele tem, por exemplo, viagem que passa por um buraco de minhoca, né? Ele tem, por exemplo, mundos que são diferentes, mas eu não estou falando mundos fantásticos, eu estou falando mundos que são de outro planeta, tem uma outra estrutura, né? Então, podem haver mundos paralelos, né? Eu posso ter uma viagem, por exemplo, que é feita na velocidade da luz. Então, são assim... Quando a gente escreve uma história de ficção científica, pelo menos eu fiz isso, né? Eu vou buscar um embasamento. Por exemplo, eu gosto muito da literatura do Michio Kaku, que é um físico teórico americano, e que ele procura trazer um pouco desse conhecimento da ciência para pessoas leigas, né? Então, eu gosto muito da leitura dele, assim como o próprio Stephen Hawking, né? Que também foi um físico teórico, né, inglês, e ele também, nos livros dele, trazem um certo embasamento. Eu vou ser bem transparente, não são livros simples, né? Não vou ler assim, puxa, li em 2 horas, não é assim, né? Mas ele traz, né, para quem tem interesse, ele traz esse embasamento numa linguagem, dita assim, um pouco mais leiga, né? Para nós, leigos, para mim, vou dizer assim. Então, de forma que consiga nos embasar, né? Então, nos embasar até mesmo que a gente crie uma história de ficção, uma história que, né, a gente viaja aí, mas assim, por exemplo, é diferente de estalar os dedos, por exemplo, e estar em outro planeta. Não, ele acontece, ele pega uma nave, essa nave, né, ela passa por um buraco de minhoca, por exemplo, para não demorar muito, né? Então ela tem embasamento, tem naves que conseguem fazer isso, né? Explica-se, por exemplo, que com a velocidade quase que desmaterializa o corpo físico, depois ele rematerializa. Então, coisas assim. Então, tem, por exemplo, nas minhas histórias, ele tem um certo embasamento, por mais que seja uma história de ficção, né? E por mais que, vamos dizer assim, eu não seja uma cientista. Então, eu acho que é essa diferença da fantasia e da ficção científica, né? A fantasia, você não precisa necessariamente de uma explicação com embasamento científico, né? E a ficção científica, um livro de ficção científica, a minha visão, é importante que haja esse embasamento, né? Por mais que seja uma história de ficção. Você fez uma mistura de gêneros aí dentro da sua ficção, né? Conta pra gente essa mistura de gêneros, né? Eu sentei para escrever um romance romântico. Então, eu sentei para escrever um romance romântico, e no sentido, assim, romântico no sentido de romance, né? A pegada de um casal. E quando o livro acabou, eu tinha escrito um romance romântico com ficção científica, ou uma ficção científica com um romance romântico. Bom, aí acho que entra um pouco da autora, né? Eu sempre acreditei, desde pequenininha, que, na verdade, existe vida fora, né, em outros planetas. Sempre desejei passear em disco voador. Eu sempre, enfim, né, trouxe isso comigo, e ponto, né? Então, porque eu penso assim que, hoje eu penso racionalmente, quando eu era pequenininha não, mas hoje eu penso que nós somos muita pretensão nossa, na minha visão, tá? Sei que tem pessoas que pensam diferente, mas assim, é muita pretensão nós acharmos que nós somos o único planeta habitado nesse universo imenso, né?
o qual nós nem conhecemos a maioria, né? Só conhecemos um pequeno espaço. Eu comecei, e aí a história se desenrolou, e ela sai daqui da Terra, né? E vai para outro planeta, e daí eu começo a mostrar um pouco do dia a dia desse outro planeta, tal, e acabou que o romance se desenvolveu com um extraterrestre e uma híbrida. Ela nasceu na Terra, é metade humana e é metade Cenorian, né? Que é de Dracenória, que é do planeta onde acontece a história. Então, aí acontece. E aí ela, na verdade, ela que nasceu aqui, ela acaba conhecendo, ele vem buscá-la e eles acabam, né, se envolvendo. A minha história saiu do planeta Terra. Foi para outras paragens aí. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu. Bom, já que a gente já entrou em Dracenória, né? Vamos entrar então de vez e vamos falar sobre Novas Verdades, Um Único Amor, que é essa história que era para ser um romance e foi parar em outro planeta. Conta pra gente sinopse, curiosidades. Olha lá! Esse aqui. A capa é linda, na verdade, viu? Essa capa sua é linda. Obrigada. Da Marina Ávila, tá? Deixa eu dar o crédito aqui. Marina Ávila, ela que fez a capa. Dracenória na verdade, Novas Verdades, né? Um Único Amor, que é o nome do livro. Ele é uma história que, na verdade, fala desse mundo, de Dracenória. Dracenória, ele tem uma das substâncias, ou a principal substância na confecção dos artefatos de tecnologia, ela está se extinguindo. Ela vem se extinguindo ao longo do tempo e agora ela está nos finalmente. Então, o corpo científico do planeta está em busca, né, de outras alternativas, senão eles vão entrar em colapso. Ele é um planeta extremamente desenvolvido, né? O poder cognitivo dos seres de lá é bem diferente do poder cognitivo dos humanos, mas eles não estão conseguindo encontrar essa substância. E o cientista mor do planeta acaba encontrando. E no momento que ele se vê em perigo ou ele vê que Dracenória pode estar correndo algum tipo de risco, ele deixa as informações na filha, não é na filha que mora na Terra. Que nem imagina que tem um pai extraterrestre, nem imagina que é híbrida, nem imagina, apesar de ela sempre acreditar que existe vida, né, em outros locais. Mas entre acreditar e saber que é filha de um extraterrestre é uma diferença bem considerável, né? Então, quando o guerreiro mor do planeta, quando eles recebem essa informação, eles têm que vir buscá-la aqui na Terra, porque como é que eles precisam acelerar esse processo de busca? Então, ele vem até a Terra, né? E ele a leva para lá. Então, aí eles começam a se envolver, mas ela está num mundo diferente. Então, ela chega lá, ela não sabe nem, tomar um copo d'água, porque é tudo diferente lá. Então, ela tem todo esse período de adaptação, ela, né, então, a história, a gente conta um pouco disso, né, das dificuldades que ela tem, e ao mesmo tempo em que ela começa a desenvolver algumas habilidades, né? E que isso surpreende os Cenorian, né? É claro que ela chegando lá, isso acaba trazendo um certo inconformismo, né? De seres que dizem assim, como é que ela pode vir de um planeta tão mais atrasado e ela ser a solução, né? Para aquilo que nós precisamos. Então, é claro, existe uma série de intrigas aí que acontecem, além, né, do desenvolvimento, né, da paixão dos dois. E aí eu sempre digo, né, para quem me pergunta, por que não? Né? Quem garante que todo mundo que está ao nosso redor é 100% humano? Ó, a autora falando de novo, né? Quem garante que, de repente, nós não cruzamos na rua com algum extraterrestre? E quem garante que nós não sejamos extraterrestres fazendo algo, uma memória. Missão aqui?
Então, talvez seja para algum teste, alguma coisa. Então, isso, claro, que tem o quezinho da autora aí. Mas então a história é sobre isso, né? O planeta está quase entrando em colapso, ao mesmo tempo então que ela vem para ajudar, que ela não faz ideia de como ajudar, né? Então eles têm que ajudá-la para que ela consiga desenvolver, né, algumas habilidades para conseguir trazer as informações para eles. E é claro que isso chama a atenção do arqui-inimigo do planeta, né? E que ele acaba também aprontando com Dracenória, né? Então, assim, resumidamente, não são exatamente essas palavras que estão na sinopse, mas resumidamente a história é essa. Então tem ação, tem uma pitada de fantasia, claro que tem intrigas, né? Muita paixão, tem algumas cenas assim, tanto quanto, vou dizer assim, sensuais, né? Eróticas, né? Mas num livro, por exemplo, deste tamanho, são 5 cenas, né? Então, por exemplo, para aqueles que pensam, um livro hot, não é. Ele tem muita história aí, assim, então as cenas não são tão seguidas como num livro hot. Também gosto de livros hot, tá? Mas é um pouco diferente a pegada. E como foi escrever para, né, para 2 gêneros, como eu falei, foi algo assim que aconteceu, né? Então, eu não tinha essa intenção. Que autores você vê que, né, da onde você se baseou para pegar? Não. Foi assim, a história aconteceu e em mundos com seres e procedências diferentes e ponto. Então, foi assim que nasceu a história que eu escrevi 2 gêneros, né, no mesmo livro. Então, foi assim, tudo foi acontecendo, e a história foi por esses caminhos. Parece que as histórias, elas vão pedindo pra gente alguns elementos, né? Por exemplo, eu te entendo porque no meu livro Exílio, ele nasceu para ser uma fantasia, né? E conforme ele foi evoluindo, algumas coisas aconteciam que eu precisei tomar um caminho distópico. Olha só, falei, mas isso aqui nessa realidade não vai acontecer. Eu preciso de uma realidade distópica para que isso seja possível. E acabou ocorrendo a mesma coisa que você, essa mistura de gêneros. Mas porque a história pediu, né? É como se a história vai nos pedindo algumas coisas, né? É interessante, né? Olha, muito interessante foi quando eu comecei a ser, assim, ter que obedecer os personagens. Olha só. Queria que o personagem fosse por um caminho, que ele falasse tal coisa, e daí a história travava, não ia para frente. E daí ele dizia assim, né, ele ou ela, né, dizia assim, fala isso. Vai por esse caminho. E eu tive que seguir algumas né, algumas dicas, né, dos personagens para poder seguir com a história, porque senão a história emperrava. Eu queria ir por um lado, eles queriam ir por outro. Então, resumindo, eu perdi todos os meus embates com os personagens. Daí, depois eu parei de discutir com eles. Eu digo, parei. Então, a hora que eles falam para ir para algum lugar, eu vou, pronto, não discuto mais. Porque, olha, não sei se isso também aconteceu com você ou acontece com você. Impressionante. Impressionante então, mesmo. São eles que mandam e pronto, acabou, não tem que discutir. Então, é por aí. A gente só decide no começo, né? A partir do começo, você vai chamar assim, 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 vai ser assim, assim, assim. A partir do momento que você fez todo aquele escopo ganha vida, né? Aquele personagem ganha vida, aquela história ganha vida, né? E você fala, isso aqui cenas... não tá... Isso aqui não tá bom, por quê? Porque a gente tem muito da gente, não escuta a história, né? Acho que é o Bianco que fala que a gente tem que ouvir a história, é o Bianco que fala? Tem que ouvir a história, eu acho que sim. Porque eu já ouvi esse termo, acho que é ele que fala. Você tem que ouvir a história. O que a história tá te falando, né? Aí quando a gente começa a ouvir, aí parece que começa a fluir, né? Mas até a gente começar
a escutar a história demora um pouquinho, né? Então, agora eu já aprendi. Eu não discuto mais, não discuto, tá bom? Não vou discutir, eu vou fazer e pronto. É assim que funciona. Então vamos falar um pouquinho do seu lançamento, Anuar, o Guardião do Ar. Que nome sensacional, hein? Anuar, o Guardião do Ar. Esse é o livro 2, né? Então, em Dracenória, existe, né, a cúpula da defesa lá, né? Que são formadas por 5 guardiões, né? Então, tem o Ian, que é o líder dos guardiões, que foi o protagonista do primeiro livro, Novas Verdades, Um Único Amor. Foi ele que foi buscar a Alessandra, veio buscar a Alessandra aqui na Terra, né? Então ele se envolveu com ela. E existem outros 4 guardiões aqui, que é o Anuar, que é o guardião do ar, é o Farim, que é o guardião das terras, o Niles, o guardião das águas, e o Hol, o guardião do fogo, né? Então, eles são, na verdade, assim, é a cúpula de defesa do planeta. Eles têm como se fosse um governo central do planeta, que particularmente eu também acho que nós temos aqui na Terra, só que ninguém comenta, ninguém sabe, ninguém nada, né? Claro que esse também são elucubrações da autora. Mas, então, eles têm lá, vamos dizer assim, todo tem uma estrutura desenvolvida, daí eles têm lá as subdivisões como se fossem os nossos continentes e países, etc. Mas, então, eles são a cúpula da cúpula, né, de cada um dos seus elementos. E, assim, não é à toa, né, eles têm, para ter uma posição dessas, ele tem que ter uma ligação com o elemento, né? Então, por exemplo, o Anuar, né, ele tem uma ligação com o ar. Ele consegue, através da sua forma, vamos dizer assim, porque todo pensamento gera uma frequência, né? Manja, né? Frequência, né? Tudo aqui na Terra é frequencial, né? Então, e o que ele faz? Então, ele consegue, através da sua frequência mental, entrar em contato com as moléculas do ar, né? E conseguir algumas coisas, né? Então, seja nos momentos em que ele pode fazer isso consciencialmente ou não, né? Então, para ele poder liderar, né, ser o líder dos guardiões do ar, ele tem que ter essa ligação com o ar. E então essa história, né? Então, Anuar, Guardião do Ar, então é a segunda história de Dracenória, mostra que depois do novo elemento, né? Todos os equipamentos de tecnologia voltados para as terras, para as águas e para toda a parte do fogo, que seriam os armamentos, né, a parte bélica, a parte, enfim, né, até tudo que eles têm lá de tecnologia nesse sentido, tudo funciona perfeitamente. As naves, não. As naves levantam, voam, tal, e chega num determinado momento, elas entram em pane. E ele já não sabe mais o que fazer. Então, este segundo livro conta as dificuldades desses brinquedos do ar, né? Eu sempre fico, né, põe entre aspas os brinquedos do ar aí, que na verdade não funcionam, e ele está desesperado já, não sabe mais o que fazer. E o Anuar, ele tem uma característica diferente. Ele é tão responsável que ele quase ultrapassa os limites da ousadia. Então ele vai até onde as pessoas, o limite que as pessoas normalmente deixariam, ele ultrapassa e vai mais um pouquinho, sabe? Então ele é assim o porra louca da história, mas assim pelo lado super ultra mega responsável que ele tem. Então ele está assim agoniado porque já não sabe mais o que fazer, né? Buscando soluções alternativas de estudos, tá o corpo científico junto, porque as naves vão e de repente elas param, né? Então ele está deixando um monte de outras coisas. E daí o que acontece? É colocado para auxiliá-lo nessas outras atividades menores uma pessoa que já aparece no primeiro livro, que auxilia muito a Alessandra no primeiro livro, que é a Sarine.
Então, ela vai para trabalhar com ele, ela já tem uma tremenda atração por ele, e ele, por mais que não admita, ele também já olha para ela com um olhar diferente. E aí ela se aproxima, então ela começa a trabalhar com o time do ar, né? Começa a trabalhar, auxiliá-los, e é claro, eles começam a se envolver, né? E ao mesmo tempo que ele tem que descobrir qual é o problema com o novo elemento, né, no equipamento nos equipamentos aéreos, ele começa a se envolver com ela. Então a história se desenrola nesse sentido, junto com o nosso querido arqui-inimigo, aquele que trouxe problemas para o primeiro livro, né? Ele retorna agora, assim, muito puto, porque aconteceu uma certa, vamos dizer assim, um certo embate entre Dracenória e Volfar, que é o planeta dele, e, na verdade, ele levou a pior. Assim, não foi nenhuma guerra interplanetária, nada, mas ele acaba... eu não quero contar, não dar spoiler aqui, mas ele acaba... se ferrou. Ele não é... Não, exatamente assim, como é que eu vou dizer? Ele tenta ferrar, né, com alguns seres de Dracenória, e acaba... A Dracenória revida, né, evidentemente. Consequentemente, ele está super arquitetando uma vingança, né, porque ele é o arqui-inimigo do planeta, não adianta, ele tem, assim, uma gana de Dracenória. E ele projeta uma vingança considerável, né? E ele, claro, né, que ele age nesse segundo livro. E isso, só que assim, isso é um tremendo do spoiler, assim, eu não posso contar isso, mas assim, ele vem a hora que Dracenória está mais ou menos organizada, que as coisas estão encaminhando, ele vem e joga um balde de água fria, assim, e aí Dracenória tem que parar, respirar e ver assim, cara, e agora? E agora? Então, eles precisam se reinventar no decorrer da história para verificar como que eles vão seguir dali para frente. Então vai ter muita emoção aí, hein? Tem assim, ação, tem emoção, né? Tem sentimento, né? E claro, tem muito desse mundo novo e ciência e tecnologia e, né, algumas mexidas, né, não posso falar. Além desses 2 projetos que a gente falou, tem próximos projetos aí? Tem alguma coisa? Você está preparando alguma coisa para esse ano, além do seu lançamento? Então, pois é, eu estou esperando passar o lançamento, né? Mas sim, tem antologias, né? Que espero te encontrar nessas antologias também, né? Então tem algumas antologias aí que nós já estamos começando a trabalhar, e eu gostaria muito de lançar o 3º livro ainda esse ano. Entre o primeiro e o segundo livro, foi assim, eu lancei o Novas Verdades em 2018, né? Então, você veja, nós estamos em 2022, então demorei muito tempo para isso. É claro que o quesito pandemia atrapalhou, né? Até, eu vou falar por mim, até eu me entender onde é que eu estava, assim, né, nesse momento pandêmico, o que fazer, o que dá para fazer, o que não dá, o que paralisa. Enfim, né, que acho que cada um reagiu de uma maneira, né? Mas eu gostaria muito de lançar o 3º livro ainda esse ano, se não for possível já no início do ano que vem. Porque essa série, a princípio, ela tem 5 livros, que são a história dos 5 guardiões, né? Não é história, é um pouco de cada um, né? Claro que tem a história deles, mas assim, é um pouco de cada um. Então, mas tem uma história de fundo. Então para eu ler o segundo livro, eu preciso ler o primeiro? Não necessariamente. É claro que vai ter muito mais embasamento se ler, mas se ler um livro independente, não tem problema. Vai ler tudo aquilo que for aberto na história.
do Guardião ali, vai ser fechado com todas as arestas, né? O que não significa que outras arestas não se abram para uma continuidade, mas a história em si, ela é, espero eu, bem costurada do início ao fim, para não deixar o pessoal dizer assim, não, mas como assim? Isso não foi explicado. Se não foi explicado ainda, vai ser explicado nos próximos, mas a história do Guardião ali, né, com a sua respectiva companheira, né, foi fechada aqui. Então, desses 5 livros, eu gostaria muito de caminhar para o 3º livro ainda esse ano, né? Se não for possível, como eu falei, já no início do ano que vem. Onde a gente pode encontrar a Heloísa Sowierzowski? A escritora, né? A escritora trabalha basicamente com o Facebook e o Instagram. Então, o Facebook está como Sowierzowski, autora, e no Instagram como Sowierzowski. Basicamente nessas duas redes. Acho que a gente vai encerrando por aqui. Olha, Heloísa, foi um papo super legal, viu? Eu adorei conhecer mais Dracenória. Eu também adorei participar aqui, muito legal essa conversa, uma conversa informal, é uma delícia, né? Também quero parabenizar vocês aí pela iniciativa, né, de colocar a literatura nacional aí em destaque, né, que eu acho que é uma coisa que a literatura brasileira precisa bastante, né, desses espaços, tanto para escritores como para leitores, né, que essa divulgação, essa, né, difusão, né, desses trabalhos, acho que é uma coisa muito bacana. Eu tenho esse canal de vocês, é ótimo, muito legal, então só tenho que parabenizar vocês, além de agradecer a oportunidade, né, de estar aqui conversando sobre o meu trabalho. E você tem mais lançamentos aí, então toda vez que você for lançar algo novo, você conversa com a gente, você volta e conta a história pra gente, avisa sim. Eu aviso, pode deixar, conto sim, conto. Conta com muito exclusividade legal. Aqui pra gente, eu adorei. É uma coisa que eu curto muito, né? Então eu trouxe um pouquinho disso, né, para as pessoas que de repente gostarem, né, dá para conhecer o mundo, né, e fica aí o convite, né, para as pessoas conhecerem. Então é isso aí. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Até mais, pessoal. Até mais. Valeu, Heloísa. Tchau. Obrigada, muito obrigada. Tchau.